escola dominical, vamos todos para aprender de Cristo que morreu para nos salvar da perdição. Ó, que gozo e felicidade na classe sempre sentimos. Eu irei e tu, eu sim, vou também, pois vamos todos aprender na escola dominical. Vamos todos para aprender de Cristo que morreu para nos salvar da perdição. Ó, que gozo e felicidade na classe sempre sentimos. Eu irei e tu, eu sim, vou também, pois vamos todos aprender. Eu irei e tu, eu sim, vou também, pois vamos todos aprender. A paz do Senhor está começando o seu, o meu, o nosso momento que ZBD! A paz do Senhor, tia Thaísa. A paz do Senhor, eu gosto tanto de fazer isso, sabia? É legal, né? Assim, se faz exercício assim, crianças, ó. Já se espreguiçaram aí? Já se esticaram aí? Essa é a hora, né? E sincronizado também, né? Viu? Será que vocês conseguem repetir aí? A paz do Senhor, crianças, está começando o seu, o meu, o nosso momento que ZBD! Faz um vídeo, manda pra gente. Manda pra gente, legal, boa ideia, tia Thaísa. Marca no Instagram, tia Aqui Jane, estamos de novo, e Thaísa né? Queiroz. A 1000 por hora, que nós estamos aqui ligados no Vamos lá. 220. Vamos lá, lição Já- 10. Né? Bora lá, lição 10 então? Pai do Senhor, crianças. Tem que orar. Ah, nós temos que orar? Verdade, vamos orar então. Querido Senhor, somos gratos a Ti, Paizinho, porque mais um dia, Pai, estamos aqui, que o Senhor preparou um momento especial para estarmos com as crianças. Ainda não podemos estar juntinho delas, Paizinho, mas Tu tem proporcionado esses momentos aqui pela Iádio TV para estarmos ensinando, elas aprendendo e colocando em prática tudo que aqui aprendem, Senhor Jesus. Sou grata a Ti pela vida de cada criança, de cada pai, de cada mãe, de cada responsável que dá ali o seu momento um celular ou na televisão, onde quer que elas estejam assistindo, Senhor, para estar aqui juntinho da gente, Paizinho. Que essa palavra, que esse ensino venha entrar em cada lar, Senhor, eu te peço no nome de Jesus. Amém. Amém. O que nós temos para hoje, então? No Jardim de Infância, nós temos uma amiga. Uma amiga? É, porque nós Que falamos legal. agora, a gente falou sobre o amigo que traiu, a gente falou sobre vários amigos, né? Vários amigos. Hoje nós vamos falar de uma amiga, meninas. Olha lá. Legal. A amiga que Ajudava as pessoas. ajudava as pessoas. Lição número 10 vai falar de uma amiga especial. Como será que ela ajudava as pessoas, né? Nós vamos descobrir. Pensa numa mulher querida. Era. Muito. Todo mundo gostava dela? Todo mundo. Ah, então Eu eu já fico sei. imaginando O nome assim que ela dela nunca é ficava- Thaísa. Não, não é Thaísa. Poderia Bem, ser poderia Jane, mas também não é Jane. Mas também poderia ser Thaísa. Poderia ser também. Na verdade, o segundo nome dela meio que parece, né? Thaísa, Thalita. Não sei. Não sei, vamos ver. Vamos descobrir lá. Muito bem, crianças. E o nosso texto, o nosso versículo, eu não vou mostrar aqui porque eu errei a impressão, tá, criança? Vou ser bem sincera pra vocês que a gente não pode mentir, né? Então vamos lá. Lição número 10 vai falar o seguinte. Lá em Provérbios, capítulo 22, o versículo 9... versículo 99 diz que, cadê Versículo a lição? 9. Aqui, tia Thaísa. Quem é bondoso será abençoado. Nossa, então quem é bom vai ser É abençoado. abençoado. Olha Então só, tá. e às vezes não é fácil ser bom, né? Porque tem pessoas, né, que Não. nos E estremece. às vezes o apóstolo Paulo, ele tem um versículo que eu gosto muito do apóstolo Paulo, que ele diz assim, o bem que eu quero fazer eu não faço, mas o mal que eu não quero está constantemente diante de mim, porque às vezes a gente até quer fazer o que é bom. E acaba Agora a não Bíblia diz também outra coisa muito interessante, quem sabe fazer o bem e fazendo. não faz, peca. Então Meu vamos, bora Deus. fazer. Isso é forte, crianças? Isso é forte? Bora fazer o bem sempre. Vamos ser sem bonzinho. olhar a quem. Todo Não é assim mundo que dizem? bonzinho. Uhum. Fazer o bem sem olhar a quem. Então, Isso. a nossa história de hoje vai contar. Aquela saia ali, não é que você ia usar pra contar a história, não? Claro que não, né, tia Thaís? Ai, que alívio. Crianças, a tia Por quê? Thaís achou que eu ia usar. Vou mostrar pra vocês daqui a pouco a saia que ela achou Eu que eu que- trouxe pra contar a lição pra Não vocês saia hoje, tá? daí, vejam esta Só mais um saia. pouquinho que eu já mostro pra vocês. Tendência pra 2021. Então, né? Só que não, crianças, só que não. Muito bem, crianças, então nós vamos falar hoje da nossa amiga Dorcas. Ah, esse era o nome dela. Dorcas, a nossa amiga generosa, bondosa, querida, amável. Essa é Dorcas. Dorcas, eu imagino que ela vivia assim, ó, cheia de amigos. Ela era uma pessoa muito querida, muito amada. Sabe aquela tipo de pessoa assim, ó, que o que é meu não é meu? Que a pessoa dá, empresta e se alegra Sei. com isso? Eu imagino que mais ou menos Dorcas era assim. Aham. E além dela ser amável, bondosa, ela tinha um mega talento. Ela era costureira.
O que chamou a atenção dela, que a história dela foi para a palavra de Deus, está lá escrita para nós aprender com Dorcas, é que ela fazia tudo muito generosamente e ela doava as coisas que ela fazia para as pessoas que não tinham condições de comprar. Claro que com certeza ela também vendia para as pessoas que podiam, né, tia Thaisa, adquirir e vender, até porque ela precisava sobreviver, né, ela precisava comprar os tecidos. Então aqueles que podiam pagar, ela comprava tecidos e fazia roupa para essas pessoas. Entendeu agora por que aquelas roupas ali? Ah, entendi. Entenderam, crianças? Só que num momento da sua vida, a Bíblia não diz que idade que ela tinha nem nada disso, ela ficou muito doente, adoeceu e ela morreu. Tadinha. Então vamos imaginar aqui a nossa amiga Dorcas, eu vou deitar ela aqui para dar conta que ela morreu. Os amigos dela ficaram apavorados, porque eles falaram assim, não, Dorcas não pode ter morrido, quem vai fazer agora nossas roupas? Aí eles lembraram, crianças, que Pedro estava ali por perto. De novo, nosso amigo Pedro. Olha, Pedro. Nas lições anteriores, foi ele que foi lá na orelha do soldado e... Quando Judas traiu Jesus, lembra das lições anteriores? Foi ele que andou sobre o mar. Então, Pedro está de novo aqui na nossa lição. Como eles souberam que Pedro estava pela cidade, eles mandaram chamar Pedro. Vamos chamar Pedro, ele vai orar por ela. E o interessante, criança, é que quando Pedro chegava na casa onde estava Dorcas, as pessoas vinham de encontro com ele, mostrando as roupas que Dorcas fazia. Agora olha, sim. a famosa saia. Então, Dorcas fazia as roupas para aquelas pessoas carentes. Eram saias, eram calças, jardineira para as pessoas trabalharem. Mais saias, tia Thaisa, mostra aí. Nossa. Quem sabe Quantas vestidos, roupas né? Eu trouxe só sainhas aqui, olha só, que lindas. Olha aqui. Tudo que Dorcas fazia. Se Dorcas tivesse no nosso tempo hoje, olha o que ela ia fazer. Ai, que lindo. Faz um look aí, um zoom aqui, Misa. Olha só que Ela look com lindo. certeza faria blusa do departamento infantil, herança do Senhor. Pro nosso momento aqui, a tia Thaisa tá com uma blusa eu tenho, dessa. Ó, vou Só que ela tá de jardineira. Isso. Olha aqui, ó. Olha lá. Se fosse nos dias de hoje, Dorcas também Gênias. faria. Olha aqui, que Legal. toquinho. Então, aí as pessoas vinham pra Pedro mostrando, olha, ela fez isso pra mim, ela fez isso pro meu filho, pro meu marido. E Pedro falou, nossa, essa pessoa é uma pessoa muito amada. E Pedro foi. E adivinha só, crianças, Deus é Deus de milagres. Eu vou lembrar, Dorcas não estava doente, ela já havia falecido. Morri. Ela morreu. Ele ressuscitou, será? Eu fico imaginando, tia Thaisa, a fé dessas pessoas que estavam em volta de Dorcas. Sim. Que elas realmente criam que Deus podia ressuscitar. E chamaram Pedro. E a Bíblia nos relata, então, que Pedro orou por Dorcas. E Dorcas reviveu. Ressuscitou através da oração de Pedro. Imagina a alegria daquele povo em ver a sua amiga Dorcas de novo, podendo costurar, podendo conversar com eles, rir com eles. Então, crianças, eu quero que vocês aprendam nessa manhã que nós precisamos ter fé igual desse povo. Que mesmo quando a morte chegou, que já uma pessoa fala, não, chegou a morte, acabou a esperança, eles ainda tinham esperança que Deus é Deus de milagre. E eles chamaram um homem de Deus, Pedro, que andou ali, ó, juntinho com Jesus, que conheceu Jesus pessoalmente, que herdou, né, do Senhor Jesus. Ele aprendeu porque ele foi discípulo de Jesus. Então, quando você está sendo discipulado, criança, pelos seus pais ou professor da escola, aprenda com ela. Aprenda porque Pedro também precisou ser ensinado. Ele era um pescador. Ele não tinha experiência com pessoas. E ele aprendeu com o mestre dos mestres. E ele foi lá, orou com fé e Dorcas ressuscitou e o povo ficou alegre, contente, feliz, porque ela era muito amada. Né? Imagina como Dorcas devia ser querida, como eu falei no começo, né? Porque isso que é fé, crianças. Então, nada é impossível para Deus, nada. Você pode pensar, mas tia Jane, você não sabe como é aqui na minha casa, você não sabe como é que tá passando no meu lar. Criança, nada é impossível para Deus. Peça. Peça que Ele vai fazer o que você deseja, Ele vai cumprir o desejo do teu coração segundo a vontade dEle, porque a vontade dEle tem que estar sempre reinando em primeiro lugar nas nossas vidas. Amém, tia Thaisa? Amém. E a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Isso mesmo. Amém? Amém. Vamos para a lição 10 dos juniores. A lição 10 juniores, ela tem um título bem conhecido. Vamos lá? Samuel, um profeta obediente à voz de Deus. O versículo da nossa lição diz: guardo a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Salmo 119, versículo 11. Vamos então para a nossa lição. Bem, vocês conhecem a história de Samuel,
Aquele era um menino pequenininho, foi deixado por sua mãe, Ana, que pediu muito a Deus. Tinha Ana, tinha Penina e Eucana. Lembram? O pai de Samuel era Eucana. E aí, quando Ana finalmente ficou grávida, o profeta, o sacerdote ali na época disse assim: mulher, por que estás embriagada? Mas não entendeu que ela estava orando, ela estava só assim, ó. Com a boquinha. Pedindo um filho. Ela pediu a Deus Samuel e ela prometeu a Deus que quando ele desmamasse, quando ele crescesse um pouquinho, já pudesse ficar sozinho, ele ficaria no templo para ajudar o sacerdote ali e também para aprender. Olha só, Ana cumpriu o seu voto. Samuel foi morar com o sacerdote Eli. Só que Eli não era um exemplo de pai. Ele tinha 2 filhos que davam muito trabalho. Muito trabalho. Esses filhos do sacerdote Eli, eles davam tanto trabalho que eles, às vezes, e a Jane, você acredita que eles roubavam do sacrifício que as pessoas iam colocar no culto? Ofni e Finéias, né? Essa é o nome da dupla, né? E aí eles iam lá, enquanto as pessoas estavam oferecendo, eles já metiam o garfo e já tiravam a melhor. Nem esperavam? Não esperavam nem assar aquele sacrifício. E eles não pegavam a coxa, eles pegavam seu filé mignon. A melhor parte. E aí, Deus estava ficando irritado com isso. Porque estava dando tempo para ele corrigir os seus filhos e ele não corrigiu. E você sabia que é certo o pai corrigir? Porque a Bíblia diz que Deus corrige o filho que ele ama. O pai corrige o filho que ama também. Então quando o pai precisar te corrigir, que sabe com uma varinha, né? A gente não sabe a forma. Sinta-se amado, olha que coisa linda. Sinta-se amado. Diga assim, ó, meu pai se preocupa comigo, ele não quer que eu permaneça no erro. Exatamente. Por isso que Deus nos corrige. Quando nós estamos errados, Deus ou usa alguém, ou nos faz sentir através da sua palavra, o Espírito Santo nos incomoda para nos corrigirmos, porque ele nos ama e não quer que pereçamos no erro. Só que o sacerdote, ele tinha pena, eu acho, de corrigir os filhos dele, não sei. Mas também aqui, não ó, sei, olha aqui a figura. Nunca entendi por que ele fazia isso. Olha só. Daqui ele... E os filhos dele, ele só olhava com a cara feia assim, mas nem ligava. E os filhos dele, olha só, na hora do sacrifício, tirando a melhor parte, cochilando no templo, nem aí na igreja, não estavam nem preocupados. Mas Samuel, apesar de morar com o sacerdote Eli, ele recebeu o ensinamento da sua mãe. E Ana deve ter passado para Samuel: olha, Samuel, lá no templo, seja temente a Deus, procure ouvir a voz de Deus, obedeça ao sacerdote, faça tudo com zelo, tudo com dedicação. E Samuel era zeloso com a casa do Senhor. Cuidadoso, né? Muito. É tanto, crianças, que Samuel foi tão consagrado a Deus que ele não foi apenas um profeta. Ele foi profeta, foi juiz, também foi sacerdote. Em vários momentos, Samuel foi usado por Deus de diversas áreas. Ele que ungiu os primeiros reis, né? Foi Samuel que ungiu. Isso, em diversas áreas, porque ele era consagrado a Deus. E aí teve uma noite que Deus chamou Samuel. Samuel, ele ouviu a voz dele, estava dormindo, não entendeu de quem era aquela voz, ele não conhecia ainda. Chegou lá no sacerdote ali: ô sacerdote ali, o senhor está me chamando? O senhor me chamou, eu ouvi, Samuel. Então eu vim aqui para saber o que o senhor precisa. Talvez ele perguntou: quer um copo d'água, quer alguma coisa? O sacerdote ali já era um adulto, né? Talvez precisasse de alguma coisa e ele queria ser prestativo. Aí ele disse assim: não, eu não chamei, vai dormir, Samuel, fica tranquilo, eu não te chamei. Samuel voltou a dormir e novamente ouviu aquela voz: Samuel, Samuel. E ao ouvir aquela voz, ele correu para Eli e ele disse assim: olha, Samuel, da próxima vez que você ouvir essa voz, terceira vez ele foi lá, né? Aí o sacerdote ele disse: a próxima vez que você ouvir essa voz, você atente esta voz e diga assim: eis-me aqui. Eis-me aqui, pois o teu servo ouve. Olha só. Quem será que estava chamando? Samuel, Samuel. Se alguém chamasse o seu nome, Jane, o que você pensaria, Jane? Eu acho que de primeiro momento acho que ficaria com medo. Tipo, você tô sozinho e alguém tá me chamando? Não é verdade? Interessante, tia Thaís, aqui, Samuel não ficou com medo. Não. Ele levantou e pelo estudo assim que a gente faz, assim, ele não dormia do lado da casa, do quarto do sacerdote ali. Não era do ladinho. Era no templo, né? Ele dormia no templo e o sacerdote tava lá na casa dele. Então, tipo assim, era longe onde eles estavam. Sim. E na época não tinha luz. Ele deve ter pego uma lamparina, né? Alguma coisa assim. Foi até lá no quarto dele. Esse percurso ele fez sem medo. Sabe por quê? Porque a voz de Deus não causa medo.
a voz de Deus acalma o nosso coração. Que delícia, né? Por mais que seja inesperada. Sim. Lá vem a voz de novo. Samuel, Samuel. E Samuel disse, eis-me aqui. Fala que o teu servo ouve. Ai, que coisa Naquele linda. dia ele teve uma experiência maravilhosa. Deus falou com Samuel, mas foi um recadinho bem difícil. Ixi. Vai falar pra Eli que eu já dei tempo dele se consertar, dele arrumar a casa dele. E agora estou perdendo a paciência já. Tanto é que o sacerdote Eli, assim que amanheceu o dia, a primeira coisa, né, tia Thaisa, que ele fez foi perguntar para Samuel o que Deus queria com Samuel. Ele já sabia que era o recadinho era para ele. Aham, exatamente. E aí Samuel começou a sua história e sua trajetória de profeta de Deus, porque ele começou a ouvir a voz de Deus. E você, quer ouvir a voz de Deus? Então, quando você for dormir, diga, Senhor, eu quero ter experiências contigo, eu quero sonhar, eu quero ouvir tua voz, eu quero sentir a tua presença no meu quarto. E eu tenho certeza que Jesus vai se manifestar na sua vida, na sua casa, e você vai ter experiências maravilhosas com Deus, assim como Samuel teve. Exatamente. Se você de repente pensa assim, poxa, mas eu tenho orado e o Senhor não fala comigo na madrugada, não fala comigo assim audivelmente, né? Ou no sonho, mas crianças, Deus fala conosco através da palavra dele. É verdade. Não é verdade, Thaisa? E é através da Bíblia que a gente vai ouvindo. Olha só como é interessante. Você está lendo a Bíblia, aí você pede o Espírito Santo para lhe esclarecer sobre aquilo que você está lendo. Você vai entender. Quando você precisar, eu queria tanto a resposta de Deus, vem na sua mente o versículo que é uma resposta de Deus. É Deus falando contigo. É Deus falando com você. Ele traz à memória aquilo que você precisa ouvir. Exatamente. Por isso que nós temos que aprender a palavra de Deus e memorizar os versículos, né? Exatamente. Muito Nós temos que importante amar fazer isso. ler a palavra de Deus. Isso a gente deixa de dica pra vocês, né? Exatamente. Fica a dica aí. Fica a dica aí. Então, foi essa a lição dos juniores. Eu espero que vocês tenham entendido. Hoje falamos sobre Dorcas e sobre Samuel, Jardim de Infância Dorcas e Juniores Samuel. E daqui a pouco é a correção da tarefa. Chegou a hora da correção da tarefa! Meu Deus do céu, que lápis pequenininho. Muito pequeno, Será né? que deu para as crianças enxergarem que a gente Vocês tá estão com vendo, lápis? crianças, que nós estamos com lápis, eu corrigi a tarefa de vocês. Estão E vendo, esse né? óculos, e esse óculos maravilhoso Aqui. de prof. Tá prof vendo só? estrela. Tudo bem que eu não tô enxergando nada, tá, crianças? Daqui a pouco eu vou ter que tirar pra poder ver a Esse minha óculos história. da tia Jane, ela tem que tirar para poder ver a tarefa. Vai lá, Tá, vamos lá. Vamos ver como é que você corrige a tarefa. Vamos tentar? Peraí, qual que é a lição? Deixa eu chegar aqui, a lição número 10. Criança, a lição número 10 lá de vocês só tem 2 tarefinhas, é bem facinho. A primeira, Tira o óculos para poder ver. vocês deverão... Vê se a mamãe de vocês tem alguns retalhinhos de tecido, se não pega papel colorido, pedaço de folha de revista, piquem ela lá e vocês vão colar nas roupinhas que tem lá pra mostrar onde Dorcas costurava as roupas pras pessoas. Então tem umas roupinhas ali, ou você coloca retalhos coladinhos ali, ou papel colorido, ou pedaço de revista. Usa sua criatividade, porque criança é muito criativa, muito. Vai ficar bem linda essa Vai ficar bem lindo. E a lição número 2 vai pedir pra você completar o desenho do coração, mostrando que ele está feliz quando ajudamos as pessoas. E é legal porque a Bíblia diz que o coração alegre formoseia o rosto. Deve ser por isso que nós somos lindas, Jane. Né? Só isso, crianças, é bem facinho. Agora a tia Thaís vai corrigir a tarefa dela e eu vou colocar meu óculos de volta. Então vamos lá. A tarefa dos juniores é assim, ó. Coloque o versículo abaixo. Você tem um versículo lá na revista, certo? Em frente ao espelho. Aí você vai ver a mensagem que está invertida e você vai descobrir o que está escrito, a mensagem de Deus para você. Não se enganem, não sejam apenas ouvintes dessa mensagem, mas a ponham em prática. Tiago, capítulo 1, versículo 22. Que legal, tá ao contrário lá então? Tá ao contrário. Tem que colocar em frente do espelho. Questão 2. Encontre os 7 erros na figura abaixo. Tem 2 erros na cabeça Na mão, parece? do sacerdote, ou tem um erro na mão do sacerdote, Lá tem no um cordeirinho. erro no cordeirinho. Tem 3 erros em Samuel, na cabeça, na mão e aqui na parte da cintura. Isso. Questão 3. Cite uma frase dita por cada personagem abaixo de acordo com o texto da lição. O que Ana falou? Se Deus me conceder um filho, ele será dedicado a Deus por toda a vida. Essa é a frase de Ana, tá? Você escreve com as suas palavras. Mas essa é a mensagem dela.
Samuel, fala, Senhor, pois o teu servo ouve. Famosíssima frase de Samuel. Eli, eu não chamei você, volte para a sua cama. Agora, quando a sua mãe disser, chegou a hora do Momento Kids, não volte para a cama. Não, aí você pula pro sofá da sala ou pra cozinha, pra onde for, e bora lá assistir Momento Kids com a gente aí, crianças. Gostaram? Então, é isso? Que bom que você gostou, que você aprendeu a lição. Coloque em prática e no seu coração, tanto a mensagem de Dorcas de ser bondoso, como também a de Samuel de ser obediente a Deus. Deus abençoe a todos. Vamos orar? Vamos orar então. Senhor nosso Deus, nós te louvamos pela oportunidade de te servir, pelo privilégio de sermos chamados filhos de Deus. Te agradeço pela vida das crianças que participam assistindo no Momento Kids. Te agradeço também pelos nossos pastores, pelos nossos coordenadores do Departamento Infantil e da EBD. Abençoa cada um. Em nome de Jesus, guarda as nossas famílias. Cada dia mais, para a honra e glória do teu nome. Amém. Deus abençoe você. Deus abençoe.